Supreme Magus, capítulo 21. Verdade. Com essas palavras, o homem fortaleceu sua determinação, recuperando a coragem digna de um soldado que havia visto a morte nos olhos muitas vezes no campo de batalha. Quando Leto permitiu que ele falasse, ele não tinha mais medo. Sou cavaleiro, minha honra está com meu senhor. Nunca trairei sua confiança, seu vira-lata imundo. Oh meu Deus, você é tão prestativo. Graças ao seu amigo lá, eu já sabia que havia um lorde por trás da emboscada. Mas pensei que você era apenas mercenário. Você está me dizendo que é um cavaleiro de verdade? Talvez a guarda pessoal dele. Percebendo seu erro, o cavaleiro mordeu a língua, literalmente, tentando morrer antes de deixar qualquer outra coisa escapar pela boca. TSK, TSK. Não tão rápido. Leto congelou no lugar novamente, forçando os dentes para longe da língua antes de curá-la com magia de luz. Você é muito mais burro do que parece. Leto nunca parava de sorrir, conversando com ele com a calma de uma maneira coletiva que uma mãe usaria com uma criança pequena. Eu vou explicar isso para você. Nem mesmo a morte pode te salvar de mim. Eu posso desmontá-lo, peça por peça, e depois colocá-lo de volta, como o fantoche de carne que você é. Os olhos de Leto perderam qualquer vestígio de humanidade, sua voz exalava apenas ódio e raiva. Mas se é dor que você quer, eu posso lhe dar muito. Leto apertou o punho e, de repente, o cavaleiro sentiu suas regiões inferiores apertadas e esmagadas, como um torno. Os olhos do cavaleiro se encheram de lágrimas, sua boca só conseguiu emitir sons de gargarejo. Leto liberava o controle de vez em quando, dando-lhe um pouco de descanso, antes de torcer e virar a mão e as gônadas do cavaleiro. Você está pronto para conversar? O cavaleiro ainda estava com tanta dor que ele mal conseguia entender suas palavras. Não? Não é um problema, eu só queria testar minha nova e melhorada flecha de praga. Depois que um raio de escuridão atingiu o cavaleiro no peito, Leto libertou das garras do mestre de marionetes, deixando cair no chão. Antes que o cavaleiro começasse a procurar sua arma, ele se viu tremendo de frio, enquanto seus dentes chocavam incontrolavelmente. 2. Ele terminou se enrolando, abraçando-se tentando encontrar um calor precioso. 3. De repente o frio se foi, o cavaleiro começou a suar. Ele se sentia terrivelmente quente, como quando fora forçado a ficar em guarda por horas sob o sol escaldante do verão. 4. 5. Ele se sentiu sufocado, então rasgou a camisa, ofegando por ar. A garganta do cavaleiro estava tão seca que ele começou a engolir um punhado de neve, agradecendo aos deuses por seu novo alívio. 6. 7. Então foi como se o sangue dele tivesse começado a fluir ao contrário, todo o seu corpo estava correndo de dor. O mundo inteiro se tornou o inimigo do cavaleiro. O chão machucava sua pele, a neve sua garganta, a luz seus olhos. Não havia posição segura que ele pudesse encontrar, ele só poderia mudar de uma tortura para outra. 8. 9. As veias do cavaleiro estavam cheias de veneno, sua própria saliva tinha gosto de ácido. O cavaleiro começou a vomitar incontrolavelmente, até que nada além de bile permaneceu dentro de seu intestino. E 10. Pronto para conversar agora. Leto dissipou a flecha da peste usando magia de luz. Por favor, não mais. Não mais. Se você desperdiçar mais horas, vai acabar jogando do jeito deles. O cavaleiro mal estava vivo, mas pelo menos tinha um pouco de esperança. Ao suportar toda aquela tortura, ele agora tinha uma pechincha. Horas? Leto riu. Eu matei seus soldados em 3 minutos. Apenas mais 1 minuto se passou desde que você me contou sobre sua cavalaria. Mesmo completando isso, faz 5 minutos na pior das hipóteses. De que horas você está falando? O cavaleiro ficou chocado, isso não poderia estar certo. Ele olhou para o sol, procurando uma prova para expor aquela mentira cruel. Mas o sol ainda estava nascendo no horizonte. Deuses tenha piedade, como toda essa dor e miséria podem durar 1 minuto? Pareceu horas. Você é realmente estúpido. Leto paralisou novamente. Faz 1 minuto a partir do momento em que você tentou morder a língua. A flecha da praga durou apenas 10 segundos.
Você não me ouviu contando em voz alta. Parece que a flecha da praga distorceu seu senso de tempo. Solos estava estudando a reação do corpo da amostra a um novo feitiço. Sua falta de mana deve ter permitido que a energia escura atingisse seu cérebro, alterando suas percepções. Lita estava nas nuvens. Era perfeito demais. Vou perguntar apenas uma segunda vez. Você está pronto para conversar? A mente do cavaleiro quebrou, esquecendo tudo sobre seus votos e sua honra. Tudo que ele queria era que a dor parasse. Até a morte parecia atraente em comparação. Então, ele contou tudo a Lit. Sobre como depois de ser humilhado durante o festival da primavera, Traan reconsiderou o valor de Nana. Ele havia entendido quanto faltava sua preparação e decidira se tornar seu único aprendiz. Depois de levar o assunto ao pai, o Barão Traan explicou ao filho estúpido a enormidade de seu erro. Nana guardava um enorme ressentimento contra os nobres, e desde que eles começaram da pior maneira possível, implorar ou suborná-la seria inútil. A única opção disponível era tirar o concorrente de cena, esperando que Nana estivesse disposta a substituir um aluno por outro mais confiável. A razão pela qual eles emboscaram Li foi a mesma que impediu o Barão Traan de forçar Nana a cumprir sua ordem. Ele não podia se dar ao luxo de deixá-la com raiva, caso contrário, toda a casa dos Traan seria exterminada. Apesar do status decadente de Nana na Associação de Magos a ter despojado da maioria de seus privilégios e autoridade, ela ainda era um membro. No Condado de Lústria, ela possuía uma autoridade igual, se não superior à do próprio Conde Lark. Isso significava que ela era livre para executar nobres menores como eles por capricho. Nana nem precisaria se justificar para tal ação, apenas explicar seus motivos para a associação escrevendo uma carta. Uma mera formalidade. Foi por isso que o Barão Traan enviou sua guarda pessoal em uma missão secreta. Ele enfatizou inúmeras vezes a importância de não criar confusão. Nana nunca deve suspeitar de nada. Suas ordens eram fazer com que Lit deixasse seu aprendizado intimidando-o e ameaçando-o. Se nenhuma das opções acima funcionou, o trabalho deles era fazê-lo desaparecer sem deixar vestígios. Durante o festival da primavera, Nana me disse que mágicos poderosos são como nobres, mas eu nunca esperava que ela fosse realmente uma existência tão aterrorizante. Parece que minha escolha de me tornar um mago tem muito mais ramificações do que eu imaginava. Status de uma associação de nobres e até mesmo de mago. Tudo isso está me dando dor de cabeça. Agora, o que fazer com este saco de lixo? Era uma pergunta retórica, mas Solos respondeu a si mesmo. A eliminação dos corpos seria um tiro pela culatra. Se queremos fazer esse barão pagar, precisamos dos corpos e de alguma prova que o ligue à emboscada. A mente de Lita assentiu. Meu mesmo pensamento exatamente. Última pergunta. Onde estão as jaquetas de couro com o brasão da família Traan? Nós deixamos eles em casa. Não podíamos permitir que ninguém nos notasse, isso significaria complicar o barão. O cavaleiro estava apavorado. Os olhos de Lita estavam ficando pretos, brilhando com energia escura. Espere. Os apitos. Trouxemos os apitos de caça prateados que o barão nos presenteou quando juramos nossa lealdade a ele. Eles carregam o brasão de sua família também. Obrigado, um acordo é um acordo. Lit bateu 2 vezes na cabeça do cavaleiro com flechas de gelo, matando sem dor. Ele então coletou todos os apitos dos cadáveres, cuidando de apagar os traços de sua magia espiritual. Esses pescoços torcidos e a cabeça implodida podem levantar muitas perguntas. Vamos cobrir nossos traços. Eu simplesmente preciso cortar o primeiro e congelar o segundo. Depois disso, Lit usou a fusão de ar para correr em direção à vila. Ser forçado a acordar Nana era agora a última de suas preocupações, ele queria vingança. A fusão do ar permitiu que ele atingisse uma velocidade de 60 km/h, 37 mph, então ele chegou em menos de 2 minutos, mas uma vez nos arredores da vila, ele teve que cancelar o feitiço. Não posso permitir que ninguém veja o garoto mais rápido vivo. Porra, quero tanto esses livros.
Preciso saber se a magia do espírito e da fusão é de conhecimento público ou ainda desconhecida. Não posso arriscar expor meus ases no buraco, a menos que seja uma questão de vida ou morte. Lid continuou correndo até conseguir avistar a casa de Nan à distância e, quando viu uma diligência luxuosa bem em frente à porta dela, apertou o pedal no metal. Ladneria, imploro, seja razoável. Considere a foto maior. Lid não conseguia ouvir a essa distância e, mesmo que pudesse, estava muito focado em se aproximar para prestar atenção. Solos não teve esses problemas. No ano passado, ela não havia adquirido novas habilidades, mas seus sentidos haviam se tornado muito mais aguçados. Um garoto de fazenda tem tantas coisas para cuidar. A magia é uma amante rigorosa que exige tempo e recursos, todas as coisas que meu querido filho pode fornecer em abundância. Sinto muito, querido barão. A voz de Nana era educada, mas desprovida de calor. As mãos dela estavam apertadas com tanta força na bengala para ficarem brancas. Uma palavra de mágico é o vínculo dela. Vou esperar por Lito o dia todo, se necessário. E, na minha opinião, talento bruto e uma disposição sincera são fundamentos muito mais importantes para um mágico. Coisas que claramente falta ao seu filho. Ou queremos fingir que suas palavras e atos rudes durante o festival da primavera nunca aconteceram? Posso estar velha, mas minha memória ainda não me falhou. Rikard Tran estava pálido como um fantasma. Até agora, o plano de seu pai não parecia funcionar. Eles passaram a última meia hora em uma negociação unilateral. Se tudo falhasse, ele sabia que seu pai o esfolaria vivo, caso não conseguisse se matricular na Academia Relâmpago Grifon. O Barão Tran havia investido inúmeros recursos para dar ao filho todos os livros e professores que ele podia pagar. A ideia de todo esse dinheiro e esforços, desperdiçados por causa da ignorância arrogante de Rikard ao lidar com o melhor mágico do condado, foi suficiente para que o barão renegasse Rikard. Agora não sejamos tão apressados, Ladneria. É normal cometer erros quando somos jovens. O importante é aprender com eles e nunca repeti-los. Sei que Rikard tem um temperamento bastante forte e peço desculpas por seu comportamento. Posso garantir que ele sente muito pelo que fez. Rikard nunca se sentiu tão humilhado. Eles continuaram falando sobre ele como se ele não estivesse lá. Também, por favor, considere que a pontualidade e a confiabilidade são muito importantes ao percorrer o caminho da magia. No entanto, não vejo esse Lito em nenhum lugar próximo, enquanto meu filho está bem aqui. Você não acha que talvez um garoto de fazenda não possa entender o privilégio que você está concedendo a ele? A vida na selva é muito difícil para os jovens. Receio sinceramente que seus pais não tenham tido a oportunidade ou o tempo de lhe dar uma educação adequada. Eu posso entender sua posição. Você deu a ele sua palavra e o conhecia há tanto tempo. Mas não suporto a ideia de uma oportunidade perdida em alguém que não pode lhe dar o respeito que você merece. Além disso, posso garantir que se você tomar Rikard como seu discípulo, eu a recompensarei generosamente. Sem mencionar que, caso ele tenha sido admitido na Academia Relâmpago Grifon, nunca esqueceremos sua ajuda e generosidade. Estou pronto para comprometer-me a partir de agora que, se meu filho alcançar a grandeza que ele merece, fará tudo o que estiver ao seu alcance para limpar seu nome. O que você disse? Nana bufou. Eu gostaria de dizer muitas coisas, mas não parece ser necessário. A razão pela qual você não o vê é porque está olhando na direção errada. Lito é o diabinho ofegante logo atrás de você. Supreme Magus, capítulo 22, Aniquilação. Com essas palavras, pai e filho se viraram bem a tempo de ver Lito passar por eles, parando apenas quando ele já estava na frente de Nana. Agora que ele estava perto o suficiente, Nana percebeu que o corpo de Lito estava coberto de cortes e contusões. Alguns eram bastante profundos, mas já haviam sido tratados de maneira grosseira com magia de luz. Eles ainda estavam sangrando, mas a vida de Lito não estava em perigo. O que em nome dos deuses aconteceu com você?
Até onde eu sei, as estradas para a vila são seguras. Nana não perdeu o pânico, brilhando na expressão dos dois nobres na frente dela. Lita ainda estava curvado para baixo, com as mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. Era realmente necessário se infligir a todos aqueles ferimentos antes de vir aqui? Solos perguntou, ainda preocupado com Lit. Sem dor sem ganho, Lit respondeu telepaticamente. Sair ileso de uma luta na estrada ou lutar sozinho contra 5 cavaleiros, teria sido muito suspeito. Essas feridas servem a 2 propósitos. Primeiro, a deixar Nana com raiva o suficiente para fazer o que deve ser feito. Segundo e mais importante, para evitar mais investigações. Se há algo que essa bagunça provou, é que muita atenção é ruim. Quanto mais alto eu fico, mais perigos terei que enfrentar. No momento, não tenho apoio. Tudo que existe entre minha família e o barão é Nana. Eu não posso protegê-los o tempo todo. Foi um golpe de sorte que eles tiveram que me atingir. No futuro, devo tomar cuidado para não atravessar as pessoas erradas, pelo menos até conseguir energia ou apoio suficientes. Não me importo com mágica ou riqueza se não tiver com quem compartilhar. Ninguém jamais será tirado de mim. Nunca. A conversa toda com Solos durou apenas um segundo. Ainda ofegante, Lit contou a ela sobre a emboscada. Quando eu estava vindo para cá, 5 cavaleiros tentaram me coagir a desistir da minha escola de magia. Quando me recusei a me submeter, eles tentaram me matar. Graças aos deuses, consegui matar o líder deles antes que chegassem muito perto. Com ele morto, a formação deles se desorganizou e eu consegui matá-los antes que eles me matassem. Lit fungou, cobrindo os olhos com a mão, fingindo estar lutando contra as lágrimas. Deuses, eu não sei, eu consegui fazer isso. É tudo um borrão. Nana executou habilmente uma série de sinais de mão antes de dizer Vinir e Lakat. Uma esfera quente de luz mágica envolveu o corpo de Lit, curando todos os seus ferimentos. É o suficiente, Lit? Eu posso facilmente imaginar o resto. Nana acariciou sua cabeça, tentando confortá-lo. Você fez o seu melhor para tratar suas feridas, antes de correr aqui para me alertar contra essa escória nobre. Ela levantou a bengala, apontando-a para o rosto do barão com um jeito intimidador. Por favor, senhora Néria, não se apresse em julgar, chega de sua falsa bajulação. Nana estava cheia de raiva. Você quer que eu acredite que toda a sua conversa sobre respeito e pontualidade e o ataque à vida do garoto que está acontecendo hoje, no mesmo momento, é apenas uma pura coincidência? Quão estúpido você pensa que eu sou? O barão Traan se ajoelhou, com as mãos no chão em submissão. Por favor, senhora Néria, acredite na minha boa fé. Não sei nada sobre isso. O garoto ainda está assustado e traumatizado, talvez sua memória sobre o ataque esteja confusa. Além disso, ele não tem nenhuma prova. Não se apresse, nem tome decisões antes de considerar todos os fatos. A visão de seu pai, ajoelhado diante de um plebeu, chocou Rickert profundamente. No entanto, ele manteve a calma o suficiente para lembrar o que estava em jogo, então se ajoelhou também, implorando misericórdia. Boa fé, meus idiotas enrugados. Encontrei nobres suficientes para entender como sua classe pensa e o quanto você valoriza a vida de um plebeu. Acho que... Nana parou de falar. Lita estava puxando seu braço repetidamente. Ela sabia que ele era inteligente o suficiente para entender que ela estava lutando por ele. Por interrompê-la assim, Lita deve ter tido excelentes razões. Ele estava lhe mostrando 5 apitos de prata, um dos quais com marcas queimadas. Nana pegou um e começou a examiná-lo. Ela mal precisou de um segundo para reconhecer o brasão da família Traan gravado em seu topo. Muito bem, Lita, ela sussurrou. Mesmo diante do perigo, nunca deixe suas emoções obscurecerem seu julgamento. Essa é a maneira de um verdadeiro mágico. Ela estava sorrindo gentilmente para ele, como uma avó orgulhosa das realizações de seu neto. Então, sempre de costas para os Traans, ela rapidamente executou alguns sinais complexos antes de sussurrar Ekdur Rua. Os olhos de Nana brilharam brevemente pretos com energia escura.
Enkidu era a raiz da palavra mágica para a magia das trevas, como Vinire para a magia da luz ou Infiro para a magia do fogo. Ela estava lançando um feitiço sombrio, Lilith não podia esperar para ver seus efeitos. Ao mesmo tempo, porém, o modo como ela usou o feitiço o deixou confuso. Por que se dar ao trabalho de fazer sinais com as mãos e usar palavras? Nana sabe magia silenciosa, eu já a vi fazer isso. Ela não podia simplesmente fazer isso silenciosamente na frente deles. Não acredito que ela esteja usando um feitiço complexo que exija muita cautela apenas para os fracos. Nana se virou, cutucando pai e filho com a bengala. Ela acabou de acertá-los com seu feitiço Solos e notificou Lilith. Tudo aconteceu em um instante, sem liberar nenhuma centelha mágica. Se não fosse pelo sentido de mana de Solos, Lilith teria perdido completamente. Chega dessa charada. Você quer provas? Isso é suficiente? Ela empurrou o apito prateado na frente do rosto do barão, que ficou vermelho, depois branco e finalmente verde. Ele teve que usar todo o poder de autocontrole necessário para se impedir de vomitar em pânico. Agora saia da minha frente. Se alguma coisa acontecer com meu aprendiz ou sua família, mesmo que um deles quebre a unha, é você quem pagará o preço. Os dois se levantaram, correndo em direção à diligência sem dizer uma palavra. Lilith ficou ao mesmo tempo chocado e decepcionado com o comportamento de Nana. Tanto por seu ódio pelos nobres. Quem teria pensado que depois de tudo o que passasse, ela ainda seria tão misericordiosa? Merda! Nana foi à padaria, para conversar com um cocheiro que estava comendo alguns doces enquanto esperava por seu mestre. Ei, garoto, o homem estava na casa dos 20 e poucos anos, cerca de 1,77 metros. Ele tinha cabelos loiros e um rosto gentil e perfeitamente barbeado. Qual é o seu nome? Andy. Ele respondeu enquanto mordiscava um bolinho de creme. Andy. Nana levantou uma sobrancelha. Deuses sejam minhas testemunhas, é um nome realmente estranho. Andy deu de ombros. Na verdade, é apenas um apelido. Melhor do que meu nome real, no entanto. Muitas pessoas acharam Azadiga Ebovai muito difícil de pronunciar. Nana ficou pasma. De qualquer forma, para que você precisa de mim, Ladnana? Você parece um homem legal, então aqui está um conselho amigável. Traga seu mestre de volta para casa o mais rápido possível, e então encontre um novo emprego. Ela piscou. Andy deixou cair o creme como se estivesse quente, curvando-se profundamente para Nana antes de correr para a diligência. Nana voltou para sua casa, abrindo a porta para deixar Lilith entrar. E agora? Ele mal reprimia sua decepção. Esperamos pelo próximo passo. Nana riu com vontade. O próximo passo deles. Eles cairão mortos antes de chegarem à sua casa pomposa. Para o que você acha que o feitiço das trevas era? Eu só queria evitar fazer barulho na frente de toda a vila. Lilith de repente se sentiu muito estúpido. Bem jogado. Isso lhes ensinará uma lição, ou ele finalmente pôde suspirar de alívio. Longe disso, Nana disse com um tom gelado. Ela entrou em seus aposentos particulares, rapidamente seguida por Lilith. A casa de Nana era muito parecida com a de Lilith, mas a sala de jantar era menor e, em vez de 3 quartos, havia apenas um. As outras 2 salas eram ocupadas por uma sala de estudos e um laboratório alquímico. Ela entrou na sala de estudo, abrindo uma das gavetas da mesa com uma chave que usava no pescoço. Nana então pegou um pano embrulhado, revelando um amuleto de prata. Tinha uma pedra preciosa grande no centro, com glifos arcanos gravados por toda parte. Lilith não precisava da visão da vida para saber que era um item mágico. Este é um amuleto de comunicação. Todo membro da Associação de Magos recebe um. Agora, dê-me 1 minuto para fazer um relatório completo sobre a tentativa do Barão Traan na vida de meu discípulo. Eles odeiam quando algum nobre pequeno mexe conosco. Antes de colocar de volta na gaveta, toda a sua linhagem será apagada. Isso ensinará a todos aqueles malditos nobres uma lição. Lilith curvou-se profundamente para Nana, desculpando-se interiormente por duvidar de sua personagem. Mestre, seu discípulo aguarda seu comando. O relatório foi realmente breve.
Uma vez ativado, o amuleto gerou um pequeno holograma 3D de um careca de meia-idade, sentado atrás de uma mesa limpa e organizada. Tudo que Nana teve que fazer foi apresentar seu discípulo, dizer que o nome do nobre e do mago do outro lado já havia começado a dar instruções. No entanto, Nana fez uma breve descrição dos fatos, mostrando os apitos de prata como prova. Lito pôde ver pela expressão do homem que ele não se importava com esses pequenos detalhes. Ele ainda tomou nota de tudo, até mesmo de alguma maneira examinando os apitos através do amuleto. Depois que tudo foi dito e feito, Nana deu a Lito suas primeiras tarefas. Comece lendo o básico da mágica. É o livro que você tentou emprestar há 3 anos. Lita assentiu. Leia com atenção. Se houver algo que você não entenda, sinta-se à vontade para me perguntar. Caso haja um cliente, espere que eu termine. Se não houver emergência, eu responderei. Caso contrário, você terá que esperar. Você pode usar minha sala de estudo. Quando você terminar o básico, darei a você seu livro de mágica de primeiro nível. Lito correu de volta à sala de espera, buscando seu prêmio. Depois de se sentar atrás da mesa, com um livro grosso à sua frente, ele não pôde evitar pensar em todos os anos passados. Na faculdade. Ele voltou a ser um estudante, um sentimento familiar e tranquilizador. Lita afastou o emocionalismo e abriu o livro, lendo no prefácio do autor. Meu nome é Lushra Silverwing. Sou conhecida como a feiticeira mais sábia do Reino Griffon, e também a única da minha geração a alcançar o título de Magus. O que diabos é um Magus? Não é apenas um sinônimo de mago. Lito fez uma pausa por um segundo, anotando mentalmente a pergunta sobre a hierarquia dos mágicos. Quero dedicar este livro a todas as minhas leitoras, na esperança de que possam fazer bom uso dele e liberar seu potencial superior. Em um mundo flagelado por guerras travadas por homens, é da maior importância para nós, mulheres, manter nossa posição de liderança no campo mágico. Que nossas mentes calmas acalmem a fúria selvagem que habita em seus corações. Que porra é essa? Lito chegou, pulando da cadeira. Ele correu direto para Nana, o livro ainda na mão, com extrema necessidade de explicações. Desculpe ser a única a quebrar essa tradição com você, mas é a verdade. Nana riu. Como os homens são mais fortes fisicamente, as mulheres são mais aptas à magia. É a natureza das coisas. Veja o capítulo 12 para mais detalhes. Me fode de lado. Lito gritou interiormente, entre solos rindo. Isso significa que eu começo com o pé traseiro? Foi o que ele realmente disse. Sim, pequeno diabrete. Seja no Reino Griffon, no Império Gorgona ou nas tribos do Deserto da Areia Sangrenta, geralmente as mulheres desempenham a maioria dos papéis-chave nas várias associações de magos. Mesmo eu nunca esperava ter um discípulo masculino. Quando eu participei da Academia de Magia, 70% dos estudantes eram do sexo feminino. Eu não acho que as coisas mudaram muito. Se você apontar para os melhores lugares, elas serão sua maior competição. Ótimo. Lito sentiu-se desanimado. Ele não era o tipo de homem para discriminar, ele desprezava os humanos, independentemente do sexo. O que o desanimava era a ideia de estar mais uma vez no lado perdedor da vida. Não é rico, nem talentoso, nem bonito. Eu até consegui ser do sexo mágico mais injusto. Apenas esplêndido, ele pensou. Pronto. Nana bateu na cabeça dele. Não fiques deprimido. A história está cheia de magos muito poderosos. É o talento que mais importa, não o gênero. Um dia você pode até se tornar um magus. Ah, sim. Eu quase esqueci, essa foi a minha segunda pergunta. O que é um magus? Supreme Magus, capítulo 23, Verdadeira Mágica. A comunidade mágica é como uma sociedade separada e, como qualquer sociedade, possui uma hierarquia clara. Primeiro, há pessoas normais. Qualquer um é capaz de usar a magia da tarefa, mas seu alcance mal chega a 2 metros e é incapaz de executar qualquer tarefa complexa. Eles nem são considerados pessoas. A maioria dos magos se refere a eles como gado.
Depois, vem aqueles como você, que podem usar todos os 6 elementos, podem executar tarefas complexas com magia, mas carecem de uma educação mágica adequada. Eles são chamados de mágico, machos, ou mágica, fêmea, e são as verdadeiras bases da comunidade mágica, da qual os magos podem esperar uma prole com talento mágico. Mesmo que seja considerado incomum, uma mágica pode às vezes ser aceita por uma academia de magia e se tornar um mago de pleno direito, como aconteceu comigo. Um mágico normalmente se torna um curandeiro em uma vila ou cidade, dependendo de seu talento. Um mágico se tornar um mago é ainda mais incomum, mas longe de ser raro. Termos como mago, bruxa, feiticeira e bruxo são apenas palavras diferentes que identificam alguém que conseguiu se matricular em uma academia de magia e completou o curso de 5 anos necessário para ser reconhecido como um verdadeiro membro da comunidade mágica. Nesse ponto, basta seguir suas ambições. Você pode se tornar o mago pessoal de um nobre se você gosta da vida na corte. Outros optam por dedicar a vida inteira a estudar mágica ou criar artefatos específicos. Contanto que você não faça nada para contribuir ativamente para o desenvolvimento do reino ou da associação dos magos, você continuará sendo apenas um mago, por mais poderoso que seja ou pelo que realizará com seus experimentos. Lembre-se, nenhum mago pode ser forçado a compartilhar seus feitiços ou descobertas no campo mágico. Nem mesmo o próprio rei pode violar abertamente essa regra. Mas o que você guarda para si mesmo não tem valor para a sociedade, portanto, não lhe dá méritos. Somente compartilhando seu conhecimento ou usando para executar tarefas das quais o reino ou a associação mágica tem grandes benefícios, você pode ser elevado ao status de arquimago. São para os magos o que duques e marquês são para os nobres. E finalmente, há um magus. Um mago é alguém cujo poder é igual apenas aos seus méritos notáveis em relação à comunidade e ao conhecimento que ele compartilhou com a associação mágica. Um magus geralmente garante àqueles que o perseguem uma compreensão mais profunda da magia e os meios para alcançar melhores fundamentos do que seus antecessores. Um magus é um rei para magos e um deus para homens. Muito raramente, houve mais de um. Sempre que um país tem 2 ou mais reis magus, é considerado na sua idade de ouro, tudo se torna possível. Lita estava longe de ficar impressionado. Basicamente, é apenas um título chique que algum velho nevoeiro impõe a você depois de ordenhar a seco. Não sei se, ao me tornar um mago, eu me sentiria triste ou simplesmente perderia todo o meu respeito próprio. Seu filhote insolente. Nana ficou indignada com esse desrespeito. Sem magos como Loshra e seus legados, pessoas como eu nunca teriam a chance de passar no vestibular de qualquer academia, não importa quão pequena ou insignificante. Seria um privilégio para aqueles com um talento extraordinário ou provenientes de famílias nobres ou mágicas. Simplesmente ao escrever esse livro, ela voluntariamente sacrificou uma grande vantagem que tinha sobre todo o resto de seus colegas. Lit balançou a cabeça. Eu vejo isso de outra maneira, mestre. Na minha opinião, você tem um talento extraordinário. Se no passado, mesmo aqueles talentosos como você não seriam aceitos, a longo prazo isso levaria a comunidade mágica a diminuir, se não desaparecer completamente. Nascer em uma família rica ou talentosa oferece apenas mais recursos e educação, mas o talento é decidido no nascimento. Portanto, Loshra deve ter escrito esse livro não para fora da bondade de seu coração, mas para corrigir uma falha perigosa na comunidade mágica. É verdade que a magia permite vencer quantidade com qualidade, mas ainda há força nos números. Sem pessoas como você, talvez até como eu, não haveria sangue novo suficiente e a magia desapareceria mais cedo ou mais tarde. Esta é a razão pela qual não consigo ver o livro dela como um presente. Ela precisava de nós e muito. Nana abriu a boca para repreender Lit, mas parou no meio do caminho. Ela ponderou um pouco antes de falar novamente. Droga, Lit, seja lá o que sua mãe tenha alimentado você quando bebê, eu gostaria de ter isso também quando tivesse sua idade.
Eu nunca olhei dessa perspectiva, mas já posso sentir verdade suficiente por trás de suas palavras para não descartá-las. Como baboseira de criança. Ela suspirou profundamente com arrependimento. Gostaria de ter sido tão profundo nos meus dias. Teria evitado tantos erros estúpidos. Sim, claro, Lee pensou. Um homem com mais de 30 anos que vem da Terra e não é capaz de ver isso seria um completo idiota. A bolsa de estudos aqui ou na Terra é a mesma. Ou uma maneira de os ricos se livrarem de algum sentimento de culpa por serem podres de ricos, ou da manifestação de seus medos. O medo de não ter um médico, um advogado ou qualquer ajuda profissional quando necessário. Se apenas ter um filho bastasse para suas necessidades, eles teriam fechado as escolas séculos atrás. A porta da sala de espera de Nana se abriu. O primeiro cliente do dia havia chegado. Hora de ganhar dinheiro. Você tem outras perguntas do prefácio? Ela tentou ser sarcástica, mas ainda insistia nas palavras de Lit, por isso não tinha o tom adequado. Apenas um. Eu posso precisar fazer anotações. Existe algo que eu possa usar para escrever? Mas claro, depois de confirmar que a mulher e a criança que acabavam de entrar na sala de espera simplesmente precisavam de um exame médico, Nana pediu educadamente que esperassem 1 minuto ou 2. Nana e Lit voltaram para sua sala de estudos, onde ela lhe deu um livro grande e grosso com uma capa vermelha. Suas páginas estavam completamente em branco. Este será o seu primeiro grimório. Valorize-o caro. O papel é raro e caro por natureza. É vendido por peso e é mais precioso que prata. Lit ficou surpreso com essas notícias. O livro tinha 27 centímetros, 10,7 polegadas, de comprimento, 17 centímetros, 6,7 polegadas, de largura e 3 centímetros, 1,2 polegadas, de espessura. Foi enorme. Lit gaguejou pela segunda vez em sua nova vida. Não sei o que dizer. Não acredito que você faria uma coisa dessas por mim. Deve ter custado uma fortuna. Estou profundamente comovido. Uma lágrima apareceu no fundo de seus olhos. Nana riu com vontade. Oh! 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 Tão sábio, mas tão ingênuo. Pode apostar que não. O dinheiro não cresce nas árvores. Se fosse por mim, algumas páginas seriam suficientes. Pequeno diabrete. O calor em seu coração morreu tão rápido quanto parecia. Então a quem devo agradecer por isso? Conde Lark, quem mais? Esse nobre é um entusiasta da magia. Ele me enviou assim que foi informado de seu aprendizado. Agora, mais estudo e menos batidas de gengivas. Você está aqui para aprender mágica, não para conversar. Nana saiu às pressas, esperando evitar que sua sala de espera entupisse os pacientes. Lit sentou-se atrás da mesa e retomou a leitura. A maior parte do conteúdo do livro de Loshga era uma notícia antiga para ele. Ele os havia descoberto por meio de inúmeras experiências de tentativa e erro. Ele só podia suspirar com arrependimento. Se eu tivesse esse livro assim que renasci. Eu me pergunto o quão poderoso eu seria hoje. Sempre que Lit encontrava algo digno de nota, ele anotava em seu grimório. Lit não podia confiar em sua caligrafia ruim, para que ele mergulhasse o dedo no tinteiro e usasse a magia da água para espalhar a tinta na página e depois secá-la. O resultado foi uma página inteira escrita com uma caligrafia excelente, até mesmo copiando ilustrações quando necessário, em inglês perfeito. Tudo em apenas 1 segundo. Lit riu interiormente. Eu não preciso de um código secreto. Sou o único que fala inglês neste mundo. Meus segredos estão seguros com meu grimório. Eles estariam seguros de qualquer maneira. Não esqueça a dimensão do meu bolso. Solos entrou na conversa. Mais uma camada de proteção nunca é demais. Não existe muito cuidado. Lit considerou as sessões sobre fogo, água, ar e terra bastante agradáveis. Ele já sabia quase tudo o que estava escrito no livro, mas leu cuidadosamente todas as palavras. Nana permitiu que ele lesse apenas até a hora do almoço, depois foi forçado a voltar para casa e retomar sua rotina anterior, mudando o tempo de caça da manhã para a tarde.
Ele levou 3 dias para chegar à parte suculenta. Lid sabia que, sendo autodidata, a magia da luz e da escuridão eram os assuntos mais fracos. Eles eram os únicos 2 elementos que não existiam na Terra, afinal. Ele passou uma semana inteira na seção de luz e escuridão, fazendo inúmeras anotações e finalmente entendendo quão superficial e áspero era seu domínio sobre esses elementos. Incrível, simplesmente incrível. Nunca deixa de me impressionar o quão profunda é a compreensão de Loshra sobre luz e escuridão. Sua descrição do fluxo de mana no corpo do paciente é inigualável. Eu nunca teria pensado nisso sozinho. Só agora finalmente entendo por que ela escreveu sobre eles na mesma sessão. Luz e escuridão não são elementos separados, mas 2 lados da mesma moeda. A escuridão é de suma importância para a cura de doenças e condições congênitas. Depois de absorver completamente todo esse novo conhecimento, posso até curar artista para sempre. Se eu realmente conseguir fazer isso, repensarei minha opinião sobre ser um mago. Lid leu essa sessão várias vezes, até ter certeza de que não havia perdido nada. Seu poder mágico não havia aumentado muito, mas agora sua compreensão estava em outro nível para todos os 6 elementos. Lid tinha certeza de que ele seria capaz de alcançar fundações ainda mais fortes, melhorando também seu espírito e sua magia de fusão. Mas com sua confiança, também surgiram novas dúvidas. Quanto mais eu aprendo, menos faz sentido. Como é possível que, com todo esse conhecimento em suas mãos, Nana não tenha conseguido curar artista ao longo dos anos? Porque ela precisava de sinais de mão e uma palavra mágica para matar o baronete Traan e seu filho? Um estalar de dedos deveria ter sido suficiente. Lid decidiu adiar essas perguntas até entender completamente o livro de Loshra. Talvez ele estivesse sentindo falta de algum elemento-chave, ou talvez não fosse tão fácil quanto parecia. Nana ficou encantada ao saber que ele havia terminado o livro inteiro em apenas uma semana e imediatamente deu a ele seu livro de feitiços de primeira linha. Vamos ver se você é bom em praticar magia como você é com sua teoria. Lid pegou o livro de suas mãos, tratando-o como uma pedra preciosa que poderia facilmente quebrar. Ele caminhou solenemente até sua mesa, abrindo o livro cheio de antecipação. Ele nunca imaginaria estar desapontado a tal ponto. Que porra é essa? É assim que um livro de feitiços deveria parecer. Pelo meu núcleo, o que é esse porra? Solos amaldiçoou pela primeira vez em sua vida. Lid e Solos ficaram pasmos demais para fazer mais comentários. Então, eles fecharam o livro, ou abriram novamente, descobrindo que ele não foi alterado. Eles esperavam que fosse preenchido com instruções sobre como manipular o fluxo de mana no corpo do mago, como se conectar melhor à energia do mundo para obter feitiços cujo poder era incomparável aos que eles já conheciam. Em vez disso, tudo que encontraram foi uma mistura estranha de um livro de ortografia e um manual de instruções para sinais de mão. Sem mencionar que eles já conheciam todos os feitiços de primeiro nível, apenas com nomes diferentes que Lid havia inventado ao longo do tempo. A esfera explosiva é apenas uma bola de fogo. O gelo penetrante é idêntico à minha lança de gelo, se não pior. Lid voltou ao prefácio, notando que este livro não havia sido escrito por um mago e era apenas uma coleção dos feitiços mais comuns. Ao ler as instruções da esfera de explosão, Lid notou como o autor destacava a importância de executar os sinais da mão na ordem correta, com movimentos precisos. Até a palavra mágica foi dividida em sílabas, para ajudar o aluno a aprender a pronúncia e o sotaque corretos. Depois de folhear o livro inteiro, Lid não conseguiu encontrar nenhuma menção de como executá-los com a magia do silêncio. Tornando-se cada vez mais confuso, Lid foi a Nana em busca de conselhos. Sinto muito, Lid, eu esqueci o quão frustrante e doloroso está indo da simples e fácil mágica das tarefas silenciosas para a muito mais complexa e verdadeira. Apenas a magia de nível 0 pode ser lançada silenciosamente. Todos os níveis superiores de magia requerem ambas as mãos. Sinais e grafia adequada da palavra mágica.
A cabeça de Lita estava girando tão rápido que ele teve que se sentar por um momento. Isso não faz nenhum sentido, ele pensou. Eu uso magia silenciosa com minhas lanças de gelo e bolas de fogo o tempo todo. Eu não estaria vivo de outra forma. Então um pensamento repentino surgiu em sua mente. Talvez eu seja especial, afinal. Talvez eu use um tipo diferente de mágica porque eu vim da Terra. Talvez eu seja algum tipo de escolhido. Lita estava ao mesmo tempo assustado e lisonjeado com a ideia. Nenhuma das acima as palavras de Solos abruptamente abrandaram seu entusiasmo. Obrigado pelo voto de confiança. Muito apreciado. Qual é a sua explicação, então? Lito podia sentir a mente de Solos girando tão rápido que era difícil para ele seguir seu raciocínio. Se minha hipótese está correta, então você, como Loshra Silverwing e todos os outros magos do passado e do presente, é uma das poucas pessoas neste mundo a realmente usar a magia verdadeira. Supreme Magus, capítulo 24, Verdadeira Magia e Magia Falsa. O que você quer dizer com verdadeira magia? Disse Lit. A essa altura ainda é muito cedo para contar. É claro que se você estiver muito curioso, pode olhar para minha mente agora, mas eu não sei o quão útil poderia ser. Lit fundiu sua mente com Solos, descobrindo que ela não estava exagerando. Sua mente estava cheia de si, mas, examinando constantemente os fatos, revisitando as memórias, fazendo uma especulação após a outra antes de descartá-las. O que eu posso fazer para te ajudar? Eu preciso de duas coisas. Primeiro, todos os livros sobre a história da magia que você pode encontrar. Segundo, precisamos sair daqui e fazer alguns experimentos. Vou explicar tudo mais tarde. Lit foi até Nana, pedindo ajuda. Claro, eu tenho um livro de história mágica. Mas não é um assunto tão interessante, então só comprei um que cobre os últimos 200 anos. Isso é o suficiente para você? Lit balançou a cabeça. Você pode entrar em contato com o Conde Lark e perguntar se posso pedir mais emprestado dele. Você com certeza é um excêntrico. Primeiro você me implora para lhe ensinar mágica. Eu nunca implorei. Foi você quem se ofereceu para me ensinar e eu aceitei. Nana fingiu não ter ouvido nada e continuou. E agora que você tem a oportunidade de praticar mágica real, quer se enterrar nos livros de história? Depois de refletir sobre o que você me contou e o que Magus Loshra escreveu, entendi que precisava entender o passado para compreender o presente e planejar o futuro. Lit improvisou, desenterrando um antigo lema da família. Faz sentido, mais ou menos. Nana concedeu. Vou entrar em contato com Lark através do amuleto de comunicação e ver o que posso fazer. O Conde também tem um? Lit perguntou surpreso. Não é algum tipo de segredo ou algo assim? Nobres, comerciantes, soldados, não importa sua formação, contanto que você possa pagar o preço, você pode conseguir um. Lit agradeceu a Nana antes de voltar para a sala de estudo. O livro foi muito detalhado, registrando pontos de virada históricos e conhecimento. Lit não sabia exatamente o que eles estavam procurando, então ele leu com atenção, examinando apenas as partes sobre conflitos entre países ou associações de magia. Em vez disso, ele se concentrou em estudar a vida de magos influentes, arquimagos e magos. Depois de passar algumas horas pesquisando o passado, ele já havia encontrado um padrão recorrente na ascensão dos reis magos. Alguns foram reconhecidos como gênios desde tenra idade. Mas a maioria deles começou a ser considerada medíocre, na melhor das hipóteses, nunca alcançando resultados notáveis. Até que, em algum momento, seu talento simplesmente disparasse. Geralmente acontecia entre os 30 e os 40 anos de idade, bem depois do suposto auge, quando a comunidade mágica praticamente se esquecia deles. Obviamente, o autor não tinha ideia do que causou tal reviravolta, então ele apenas apresentou as teorias mais populares na época. Pena que esses parágrafos se pareciam mais como uma obra de ficção do que com relatos da história.
Segundo alguns rumores, Magus Elista se casara em segredo com o deus da magia, enquanto outros alegavam que ela havia encontrado um amuleto místico de uma civilização perdida que era capaz de lhe conceder mana ilimitada. O mesmo aconteceu com Magus Morgania e Fregic. Um começo obscuro, seguido por um aumento repentino de poder e glória, sem explicação plausível fora dos contos de fadas e dos encontros divinos. Será que isso era o que Solos estava procurando? Talvez o que os tenha mudado não tenha sido um golpe de sorte insano, mas a descoberta da verdadeira magia que Solos mencionou antes. Lita estava prestes a fechar o livro, tendo acabado os magos, quando Solos o deteve. Vire a página, por favor. Lita não sabia o porquê, mas fez o que foi instruído. Ao ler rapidamente a página, ele notou que se tratava de alguns distúrbios em um local distante, durante o qual vários magos de baixa patente haviam morrido. Solos o fez virar todas as páginas até o livro terminar. Já era hora do almoço, então Lita começou a voltar para casa. Você encontrou algo importante? Sim, acho que sim. Só preciso que realizemos alguns experimentos para testar minha teoria. Se eu estiver certo, depois de experimentar a diferença entre magia falsa e verdadeira, você será capaz de entender meu raciocínio. Espero que, assim que o fizer, possa me ajudar a preencher os buracos que não consigo explicar. A mente e o coração de Lita estavam em tumulto, a estrada parecia se estender sem parar à sua frente. Mesmo quando ele se sentou ao redor da mesa junto com sua família, ele foi incapaz de esconder seus sentimentos desagradáveis. Droga! Droga! Toda essa porra! Primeiro, minha verdadeira origem, depois a magia espiritual, a mágica da fusão e agora isso. Quantos segredos eu tenho que guardar para me proteger deste mundo, para proteger minha família de mim? Eu não poderia simplesmente encontrar um martelo mágico ou algo assim, me concedendo poderes divinos? Ou talvez apenas seja escolhido a dedo por um mágico antigo, para se tornar o campeão da ordem apenas falando uma palavra maldita? Por que tudo tem que ser tão complicado? Eu realmente amo minha família, exceto o trio, mas não posso ser honesto com eles. Nesse ritmo, nunca terei amigos, nem amante, nada. Serei forçado a passar minha vida sozinho com meus segredos. Não. Não sozinho. A voz de Solos ressoou em sua mente, cheia de bondade e carinho. O núcleo da torre ao redor do pescoço de Lita pulsava, liberando ondas suaves de mana que envolviam seu corpo como um abraço quente. O humor de Lita melhorou um pouco, permitindo que ele tivesse uma refeição agradável e conversasse com sua família, contando um ao outro o respectivo dia de trabalho. Depois de lavar a louça, ele finalmente conseguiu sair de casa e ir para a floresta de Traven. Lita tinha sua própria clareira especial, no meio da floresta. Um lugar espaçoso o suficiente para treinar suas habilidades mágicas sem pôr em perigo árvores ou animais selvagens, longe de olhares indiscretos. Lita e Solos checaram seus arredores em busca de intrusos ou bestas mágicas. Não encontrando nada, Lita finalmente conseguiu tirar seu grimório da dimensão do bolso e começar a memorizar o feitiço mais simples que encontrara no livro de Nana. Não precisamos de algo poderoso ou complexo para nossos experimentos. Apenas algo para comparar com seus próprios feitiços. Quanto mais rápido você dominar, mais cedo teremos nossas respostas. Solos explicou. O feitiço era gelo perfurante, uma versão diluída do feitiço lança de gelo que Lita usou contra oponentes enormes como o rio ou javalis. Sua palavra mágica era Joruinalitu, com acentos no U para Joruina e no I para Litu. Os sinais das mãos exigiam começar com as pontas dos dedos dos indicadores se tocando, antes de puxá-las para longe, puxando no ar um 7 com o indicador direito, enquanto o esquerdo tinha que executar movimentos espelhados ao mesmo tempo. Depois disso, a mão esquerda teve que parar, enquanto o indicador direito teve que girar, desenhando um círculo completo antes de apontar para o alvo. O resultado esperado foi conjurar e disparar um fragmento de gelo gigante contra um inimigo. Puta merda! E esta é simples.
Tanto esforço para tão pouco retorno. Na sua primeira tentativa, Lid conseguiu conjurar algum tipo de garfo gigante que avançou alguns metros, 2,2 jardas, antes de cair no chão. Você não aspirou H. Solos comentou. Então veio um bumerangue que quase cortou sua cabeça. L-tu, não L-tu. Após uma série de falhas não fatais, Lid teve que admitir que não era capaz de aprender a pronúncia da palavra mágica e os sinais das mãos ao mesmo tempo. Então, ele teve que se sentar e recitar o feitiço até acertar. Depois disso, ele teve que enfrentar a má coordenação olho-mão. Isso não é um 7, é um 1. Faça a segunda linha mais íngreme. Você deveria desenhar um círculo, não um ovo. Você vai parar a mão esquerda durante o último movimento, por favor? Caso contrário, nunca veremos o fim. Falha após falha, Solos continuou incomodando a mente de Lid, corrigindo os muitos erros que fazia durante cada tentativa. Se você é tão bom, por que não faz isso sozinho? Lid rebateu, cheio de frustração. Desculpe, eu não tenho um corpo. Sem mencionar que não posso executar nenhum feitiço, a menos que você saiba como fazê-lo e me dê permissão para isso. Foi uma tarde longa para Lid, cheia de xingamentos, suores e lançamentos, não necessariamente nessa ordem. Antes que ele finalmente conseguisse acertar o gelo perfurante, ele continuou repetindo o feitiço até que se tornasse uma segunda natureza para ele. Eu não posso acreditar que tive que trabalhar tanto pelo feitiço mais simples. Mal tenho 1 hora antes do pôr do sol. Ei, Solos, já é tempo suficiente, ou terminamos as coisas hoje e voltamos para casa? É mais que suficiente. Diga-me, como é usar magia dessa maneira? Para ser sincero, não parece. Estou tão concentrado em toda essa merda que mal consigo respirar. Solos assentiu mentalmente. Perfeito. Agora lance seu feitiço lanças de gelo, disparando apenas uma lança. Lid estava tão cansado de precisar realmente usar a palavra mágica. Jorum. Com um movimento do pulso, Lid conjurou um dardo de gelo fino e afiado que atingiu a árvore mais próxima mais rapidamente e com mais força que o gelo penetrante. Agora concentre-se. Como você fez isso? Lid não conseguia entender todas aquelas perguntas aparentemente estúpidas, mas confiava em Solos o suficiente para saber que ela não estava apenas tentando irritá-lo. Como sempre. Primeiro, visualizei mentalmente o efeito do meu feitiço, coisas como a forma da lança, a trajetória, etc. Então usei meu núcleo de mana para gerar mana suficiente para sustentar meu feitiço, levando em consideração o tamanho da lança que eu queria conjurar e quão forte eu queria que ela atingisse. Por fim, projetei minha mana do lado de fora, misturando-a com a energia mundial para ter acesso ao elemento água e pronto. Ok, agora use gelo perfurante, novamente. Desta vez, faça-o lentamente, tente sentir como sua mana flui de acordo com o feitiço. Lid precisou de algumas tentativas antes de ter sucesso na tarefa que Solos lhe havia designado. O resultado foi surpreendente. O que diabos? Assim que começo com os sinais da mão, uma parte da minha mana sai do meu corpo. E tem mais. A palavra mágica determina como minha mana interage com a energia mundial, neste caso o elemento água, enquanto também dando ao feitiço sua forma e tamanho. Lid sabia que se Solos tivesse um rosto, agora ela teria um sorriso convencido de orelha a orelha. Você está quase na linha de chegada. Faça gelo perfurante novamente, mas tente aumentar o fragmento de gelo. Eu não posso. Lid ficou pasmo. Se eu tentar adicionar mais mana, o feitiço se torna instável e se dissipa. Solos pediu a ele que tentasse gerar um segundo fragmento de gelo, depois tornar o fragmento mais rápido e finalmente alterar sua trajetória logo após se materializar. A resposta de Lid sempre foi a mesma. Eu não posso. Todo o feitiço está gravado em pedra. Depois que aprendi os sinais e a pronúncia adequados, tornei-me nada mais que uma fonte de mana e um sistema de direcionamento. Meu núcleo e imaginação de mana não participam desse tipo de conjuração. Lid de repente alcançou a iluminação. E é por isso que você considera mágica falsa.
Chamar isso de magia falsa é um pouco extremo, mas por uma questão de simplicidade, vamos chamar assim. Lito podia sentir solos cheio de orgulho. Agora, finalmente, posso compartilhar minha teoria com você. Antes de tudo, gostaria que você pensasse sobre todos os passos necessários para usar a verdadeira magia. Solos parou por um momento, dando ali tempo suficiente para pensar. Onde você quer chegar? Meu argumento é que o que você rejeita tão casualmente como de costume é na verdade um feito realmente complexo, muito mais difícil que a mágica falsa. HMMM. Desculpe, ainda não consigo te seguir. Solos bufou de frustração. A verdadeira magia não é tão simples quanto você imagina. Requer estar ciente de seu próprio núcleo de mana e ser capaz de gerar a quantidade certa de mana para cada feitiço. Muita mana e seria um tiro pela culatra. Em você, muito pouco e não teria sucesso. Também requer ser capaz de projetar sua mana para fora, alcançando a energia do mundo sozinho. Duvido que mesmo Nana seja capaz de fazer isso. Lita achou a última parte difícil de acreditar. Quando você coloca dessa maneira, com certeza, não é uma tarefa fácil. Mas é o que todo mundo faz com a magia da tarefa. Qual é a diferença entre a verdadeira e a mágica da tarefa? Porque ninguém mais a usa. A diferença está na quantidade de mana necessária. A magia de tarefa precisa de pouca mana, para que você possa usá-la mesmo sem ativar seu núcleo de mana, enquanto a verdadeira magia pode exigir grandes quantidades de mana, de acordo com o que você está tentando realizar. Vendo que Lita estava lutando, Solos começou a usar um tom monótono de palestras. A magia de tarefa é a base para a magia, ela ensina tudo o que você precisa, exceto como ativar o núcleo de mana. A magia falsa é como uma muleta, um método infalível de magia para manequins. Você só precisa aprender algumas palavras e gestos e ele faz tudo sozinho, desde que tenha mana suficiente. Minha hipótese é que a tarefa e a magia falsa são ensinadas nessa ordem como um curso de treinamento em direção à verdadeira magia. Mas poucos, como os magos, entendem que a magia falsa não se trata de movimentos dos dedos e de ortografia, mas de perceber o fluxo de mana e aprender a controlá-lo. Seus exercícios respiratórios também são uma muleta, mas são bons, pois ajudam a acessar o núcleo de mana, tornando consciente do fluxo de mana. A magia falsa, ao contrário, é ruim, pois torna seus usuários dependentes demais de seu poder. A maioria dos usuários de magia falsa é tão obcecada por detalhes como sinais de mão e pronúncia, que vivem a vida inteira sem perceber o que está além. Magos falsos, especialmente aqueles com grande talento, tornam-se tão complacentes, capazes de fazer o que ninguém mais pode, que nunca param por um momento para se perguntar por quê. É meio irônico. Lid ficou surpreso. Tudo fazia sentido. Mas se você já descobriu tudo isso, por que não me contou? Quais são os buracos na sua teoria que você mencionou anteriormente? Solos ficou envergonhado, mas respondeu mesmo assim. Porque eu não posso responder a alguns pontos-chave da minha própria teoria. Se estou certo, porque a magia falsa é a única disponível para todos. Porque os magos verdadeiros matam quem quer que a espalhe pelo mundo inteiro. O quê? Solos fundiu suas mentes, mostrando ali todas as coisas que ela havia notado lendo o livro de história. Quantos teóricos e magos em ascensão haviam morrido em acidentes ou circunstâncias misteriosas, muitas vezes logo após anunciar à comunidade mágica uma descoberta inovadora. Outros, em vez disso, seriam descartados como fraudes, antes de enlouquecer e desaparecer. Lid só conseguiu rir de seu coração. Oh, meu Deus! Solos, você é tão inteligente e tão ingênuo nos caminhos da humanidade. A resposta é realmente simples. Você sabe por que, na Terra, tínhamos engarrafamentos? Porque todo mundo podia pegar um carro. Você realmente deixaria qualquer louco, qualquer idiota e ingênuo colocar as mãos nesse tipo de poder? Magia falsa é um meio de controlar as massas, não é o teste final como você pensa.
Depois que se descobre a verdadeira magia, o teste final está se mostrando esperto o suficiente para entrar silenciosamente no clube e colher os benefícios. E se você não gosta das regras do clube, a única saída é a morte. Supreme Magus, capítulo 25, Verdadeira Magia e Magia Falsa, 2. Quando eles terminaram de comparar notas sobre a explicação de Solos para a verdadeira magia, já era tarde. Lid teve que se apressar para sair da floresta antes que ficasse escuro demais. Ele não tinha medo de predadores noturnos, mas sua mãe Elina era outra história. Se eu voltar tarde demais, ficarei de castigo por semanas. Porra, odeio tanto o toque de recolher. Ele não queria voltar para casa de mãos vazias, então tirou do bolso um par de piscas-piscas gordos que guardara para momentos como aquele. No dia seguinte, Nana informou Lid que o conde concordara em ajudar e que alguns de seus melhores livros estavam a caminho. Lid foi forçado a fingir estar ainda envolvido no livro de história de Nana. Era grande demais para terminar de uma só vez. Ele passou o dia resumindo todos os feitiços de primeiro nível em seu grimório, mantendo apenas um nome, sinais de mão e instruções de pronúncia e uma breve descrição de cada feitiço. Eu não preciso desperdiçar páginas preciosas neste documento. Posso falsificar os sinais das mãos movendo minhas mãos rapidamente, mas ainda preciso me lembrar de cada nova palavra mágica quando pretendo usar magia falsa. Além disso, se Nana quiser me colocar em teste, preciso mostrar a ela minha proficiência. Suspiro, toda essa memorização sem cérebro vai me deixar louco. O lado positivo é que, aprendendo essas coisas, posso prever o feitiço de um inimigo e combatê-lo, se necessário. Mais de uma vez, Lid se viu desejando que Solos pudesse mover seu corpo à vontade. Ela tinha uma memória muito melhor, e isso economizaria muito tempo e esforço. O único feitiço que Lid estava realmente ansioso para experimentar era o corpo flutuante mágico do ar. Com esse encantamento, pode-se fazer flutuar no ar qualquer coisa ou qualquer pessoa pesando menos de 100 kg, 220,5 libras. Ele tinha muitos usos, como frear uma queda livre, mover um paciente gravemente ferido sem inchaços, ou mover-se sem deixar vestígios e emitir ruídos durante a caça ou a caça. Isso foi algo que Lid tentou várias vezes por conta própria, mas sem sucesso. Ele poderia facilmente fazer os outros flutuarem com magia espiritual, mas não ele próprio. Foi realmente difícil equilibrar o corpo inteiro enquanto se concentrava no feitiço. O mesmo poderia ser dito sobre o uso de magia no ar em vez de magia espiritual. Um pequeno erro faria flutuar de cabeça para baixo ou fazê-lo girar como em uma máquina de lavar. Lid nunca conseguiu flutuar corretamente, muito menos se mover. Se Solos está certo e a magia falsa é um curso de treinamento, eu posso usar este corpo flutuante para aprender a flutuar para sempre. Então, o passo mais natural é transformá-lo em um feitiço de voo. Mal posso esperar para voar nos céus como meus heróis de infância. Logo após o almoço, Lid voltou para a floresta e começou a praticar. A palavra mágica do corpo flutuante era Breza Hilak, então ele não teve problemas com a pronúncia. Os sinais da mão, em vez disso, eram bastante complicados. Tendo aprendido com seus erros, Lid primeiro se certificou de que ele acertou a palavra mágica antes de passar para os sinais das mãos. Ele o levou devagar e com calma, não precisava aprender a lançá-lo rapidamente, apenas para aprender com o feitiço como distribuir a energia. Depois de apenas algumas tentativas, Lid conseguiu conjurar o corpo flutuante corretamente. Era uma sensação estranha, muito diferente do que ele esperava. Para flutuar, não era necessário uma única elevação forte, mas centenas deles ao mesmo tempo, cada um empurrando para cima com a mesma força para manter o equilíbrio sob controle. Isso é muito pior do que eu previra. Não admira que sempre tenha falhado no passado. Agora, de acordo com o livro, o corpo flutuante me deixa sem peso, de pé no lugar. Para me mover, preciso de apoio externo ou magia de tarefas aéreas. Lid começou a gerar ventos fracos, movendo-se como um zangão de brinquedo. Isso é ótimo.
Esse feitiço tem inúmeras aplicações. Eu não me pergunto por que é apenas primeiro nível, apesar de ser tão elaborado. Porque dura apenas 1 minuto, Solos lembrou enquanto Lit já estava caindo no chão. Depois de experimentar o corpo flutuante algumas vezes, Lit usou seu próprio fluxo de mana para replicar o feitiço. Logo ficou claro que ele não seria capaz de fazê-lo em uma única tarde. Afinal, a verdadeira magia era realmente mais difícil do que sua contraparte falsa. Irritado e frustrado, Lit começou a resmungar sem parar. É tudo tão chato, ter que aprender 2 tipos de magia para cada maldito feitiço. Estou lhe dizendo, Solos, que considerei seriamente usar o corpo flutuante. Mas se eu for estúpido o suficiente para fazê-lo, seria forçado. Para aprender todas as versões de nível superior. E quem sabe em que etapa está o voo real. Dessa forma, em vez disso, uma vez que eu tenha bases sólidas, todo o resto deve ser fácil. Ou pelo menos espero que sim. Lit passou o dia aí praticando seu novo feitiço, levitação, mas quando a manhã chegou, ele ainda não havia conseguido. No dia seguinte, uma pequena caixa de livros foi entregue na casa de Nana e ela prontamente entregou a Lit. Se eles fossem meus, eu nunca permitiria que você os trouxesse para fora da minha casa. Mas o conde me disse explicitamente que você é livre para trazê-los para casa como achar melhor. Lark é um homem muito generoso, não abuse da sua confiança. A princípio, Lita estava realmente chateado. Ele havia esquecido completamente seu pedido de ajuda e agora estava inundado de livros inúteis que ele tinha que fingir ler. Depois de 2 dias inteiros fechados, seu corpo ansiava por alguma ação. Mas então ele percebeu que não havia muitos livros de história, a maioria deles eram biografias e autobiografias de magos, arquimagos e magos proeminentes do passado e do presente. Ele finalmente tinha em mãos as informações de que precisava sobre quanto talento poderia revelar com segurança. Lit pôde finalmente ver uma luz no fim de um dos muitos túneis em que estava preso. Até agora, seu aprendizado havia acrescentado mais problemas à sua vida. Ter sorte pela primeira vez fez com que se sentisse muito bem. Ele anotou em seu grimório todos os feitos que seus modelos cumpriram e com que idade eles conseguiram. Então veio a parte mais séria, decidindo até que ponto ele deveria agir. Sou de origem humilde e sem apoio. Imitar o mago é como cortejar a morte. Se ao menos revelar menos talento do que Nana trouxesse um nobre para tentar me matar, mostrar tanta habilidade me colocaria na lista de acertos de todos os famílias principais. Concordo. Solos entrou na conversa. A melhor opção é continuar abaixo do talento de Nana. Se o Conde Lark começar a protegê-lo, você poderá aumentar o nível dela. Um mago masculino dessa habilidade seria definitivamente digno de nota. A partir daí, é melhor ajustar seu talento de poder com base sobre como as coisas se desenvolvem. Meus pensamentos exatamente a mente de Lita sentiu. Nas semanas seguintes, enquanto estavam na casa de Nana, Lit e Solos dividiram as tarefas em mãos. Lita abarrotou todos os feitiços de primeiro nível, enquanto Solos lia os livros do conde e anotava todos os detalhes relevantes. Lit deu a ela controle sobre a magia dos espíritos e da água, possibilitando folhear livros e escrever um apêndice no grimório. Durante a tarde, eles tentavam fazer a levitação funcionar. Pouco a pouco eles estavam resolvendo todos os problemas, às vezes até melhorando as fundações do corpo flutuante. Lit completou a levitação após mais de 1 mês de trabalho duro, e nessa época ele já havia dominado todos os feitiços de primeiro nível, mas foi forçado a esperar. Segundo os livros do conde, esse foi um feito digno de um futuro arquimago. Então, ele teve que esperar mais meio mês antes de revelar a Nana os frutos de seus esforços. Ela ficou realmente impressionada com a habilidade e determinação de Lit. Nana havia dito a ele que, naquele dia, ela precisara de menos de 1 mês para memorizar todo o livro, e, apesar de Lit ter menos talento, ele conseguiu alcançar o mesmo resultado com apenas 2 semanas de atraso. Nana esperava que ele levasse pelo menos 2 meses inteiros.
Nana ofereceu a ele para ajudá-la durante o horário ocupado, e Lita aceitou de bom grado. Até completar a levitação, ele não caçava há mais de um mês. Não apenas a reserva de caça que ele mantinha na dimensão do bolso estava quase esgotada, mas essa enorme quebra também custou muito dinheiro. Lito precisava compensar o tempo perdido. Oficialmente, ele conhecia apenas 2 feitiços de luz de nível 1, Vinir e Raditu, o feitiço que detecta doenças/ferimentos, e Vinir e Ban, um feitiço básico de cura, capaz de tratar tosses, resfriados leves e cortes não muito profundos. Por isso, na maioria das vezes ele só recebia a taxa de diagnóstico, já que Nana tratava os pacientes. Ele só conseguia curar ferimentos leves, mas seus lucros não eram tão ruins. Os negócios de Nana tinham raízes profundas, pessoas de todas as aldeias vizinhas vinham procurar sua ajuda. Ao passar mais tempo no escritório da frente, Lito descobriu que Nana era muito mais do que uma curandeira para o povo de Lutia. Ela também era a protetora deles e a força policial mais forte. Simplesmente morando lá, a maioria dos bandidos evitaria a vila, e aqueles que eram corajosos o suficiente para atacar encontrariam rapidamente seu criador antes de causar algum dano real. Nana também era o escudo para todos os comerciantes e população local. Nenhum comerciante estrangeiro, jovem mestre ou jovem amante poderia intimidar o povo de Lutia sem incorrer em sua ira. Às vezes, ela era chamada até para acabar com uma briga de bêbados. Lita achava difícil acreditar que tinha tanta disposição em relação às pessoas a quem servia, sempre pronta para intervir sempre que necessário. Um dia, depois que Nana ensinou uma lição a um jovem nobre e a seus guarda-costas, acreditando que ele poderia forçar qualquer donzela que se adequasse ao seu gosto, Lita decidiu descobrir a verdade. A velha bruxa já havia provado que se importava mais com dinheiro do que com tudo. Lita se apaixonara por seu ato gentil mais de uma vez, então ele queria saber qual era o verdadeiro ângulo dela. Ser rude com seu mentor era definitivamente uma má ideia, então ele adotou uma abordagem mais sutil. Mestre, eu realmente não sei como expressar minha admiração por você. Cuidar da segurança da vila, basicamente sozinha, e não pedir nada em troca. É realmente impressionante da sua parte. Nana riu alto, parecendo ameaçadora. Você é realmente hilário, garoto. Às vezes você é tão sábio que quase esqueço que você tem apenas 6 anos. Mas sempre que você sai com essa bobagem, você realmente parece uma criança ingênua. É claro que recebo algo em troca. Já se perguntou por que meus tratamentos são tão caros?